Aí, vamos lá. Perguntas. Quem tem perguntas? Dúvidas? Sobre a matéria? Alguma outra coisa? Não? Então, vamos avançar com a matéria. Vamos voltar para o tópico 2. Voltar não, retomar, né? Nós tínhamos parado no tópico 2 na aula passada. Estávamos na página 4. Tínhamos discutido os conceitos de nível, taxa de crescimento, ilustrado isso com gráficos, usado especificamente os gráficos 4, 5, 6. Então, agora eu vou passar para 1, 2, 3. Terceira bolinha, bolota aqui na página 7. E lá está dito o seguinte: para identificar os efeitos de choques monetários e reais sobre o nível e a taxa de juros, sobre o nível e a taxa de crescimento do E, que é a taxa nominal de câmbio, nós precisamos ser um pouco mais detalhistas. Ou seja, vamos ter que trabalhar um pouco, fazer um esforço matemático maior. Como estamos estudando os efeitos de longo prazo, assumiremos o seguinte. Por aí, vamos lá. Vamos ver se o quadro vai realmente funcionar com o tempo. 10 minutos antes da aula estava funcionando como havia funcionado das outras vezes. Então, agora eu abri o quadro aqui para mim, eu tenho que jogá-los aí para o senhor, apresentar uma janela. Aqui está. Apareceu um quadro branco, um objeto, uma tela branca para os senhores? Apareceu. Obrigado. Então, temos ali temos 4 equações. A primeira delas é essa que eu vou escrever aqui no quadro, não vou copiar todas as outras. M subscrito T igual a M subscrito 0, que multiplica 1 mais μ elevado a T, não é isso? Sim. Então, observe o seguinte. Tendo em vista a discussão da aula passada, o M subscrito 0 é o nível do M. E o μ é a taxa de crescimento do M. Então, a gente está assumindo que a taxa, que a oferta de moeda cresce, se comporta conforme especificado na equação que tem nas notas de aulas e aí no quadro. Temos na segunda linha uma equação similar para a oferta de moeda do resto do mundo, ou dos Estados Unidos. Temos um asterisco para denotar a oferta de moeda dos Estados Unidos e a taxa de crescimento dessa oferta de moeda. Tem também o nível M asterisco 0. Assumimos que o Y, que é o PIB brasileiro, e o Y asterisco, o PIB americano, também se comportam de forma semelhante. Seguem aquelas equações que ali estão, onde a letra maiúscula com subscrito 0 é o nível e a letra minúscula é a taxa de crescimento. Aí eu digo na bolinha seguinte o seguinte: as taxas nominais de juros são dadas por R igual a R mais μ e R asterisco igual a Rzinho asterisco mais μ, onde Rzinho e Rzinho asterisco são as taxas reais de juros. Então, no caso aqui do Brasil, o R maiúsculo, que é a taxa nominal de juros, é dado pela taxa real Rzinho mais o μ. Lembrando que no longo prazo, como a gente discutiu na aula anterior ou 2 aulas antes, a inflação no longo prazo é igual ao μ. Então, isso aqui, na prática, nós estamos dizendo o seguinte, que a taxa nominal de juros é a taxa real mais a taxa de inflação. Estamos assumindo que a taxa nominal real de juros está dada. Depende de fatores reais, depende da produtividade marginal do capital, que no longo prazo não é afetada por fatores monetários. Perguntas até aqui? Então, o que vai acontecer? Eu digo, na penúltima bolinha bolota dessa parte, digo o seguinte: desta forma, 5 pode ser escrita como? A equação 5 está algumas páginas antes, mais especificamente na página 3, se eu não estiver confuso. Sim, na página 3, vou reproduzi-la aqui, a equação 5, apenas colocando subscrito
T. Das variáveis que não, na formulação original não coloquei. Então, ET é igual a MT sobre M asterisco T, que multiplica L de R asterisco Y asterisco sobre L de R Y. Pronto. Então, voltando para a página 7, eu digo o seguinte: você combina aquelas 4 equações, as equações que descrevem a trajetória do MT, do M asterisco T, do YT e do Y asterisco T. Com essa equação 5, você chega na expressão 9. Será que a gente chega? Vamos verificar. Vamos lá. Eu vou tentar fazer, espero que eu consiga fazer nesse espaço inferior que sobrou aqui. Então, eu vou pegar as equações que os senhores têm nas notas de aula e jogando na equação 5 e ver o que eu vou achar. Se tudo correr como planejado e como aconteceu nas diversas vezes que eu lecionei esta disciplina, eu vou chegar exatamente nessa equação que está nas notas de aula. A primeira fração, a gente vai ter o que ali em cima? No numerador. M0, 1 mais mi elevado a t. Substituo o m subscrito t por essa expressão. No denominador, eu vou ter algo parecido, só que agora para o m asterisco. Então, quando você faz a substituição que eu mencionei, você chega à primeira fração, olhando para o lado direito da igualdade, a primeira fração mais à esquerda, vira isso que está escrito aqui no quadro, que é idêntico ao que a gente tem nas notas de aula. E do lado direito, agora vai ficar bem apertadinho, peço desculpas por isso. A gente vai ter L de quem é o R. Opa! Um detalhe aqui, tinha esquecido algumas coisas que eu vou colocar agora na expressão 5. Eu falei que ia indexar tudo por T. Tudo que pudesse levar subscrito T, eu colocaria. Então, eu vou colocar em vermelho aqui, que eu esqueci. T. Ok, então vamos voltar para o azul. Pronto. Então, o L de R asterisco T, Y asterisco T vai virar o R asterisco, ele é constante, igual a R, o Rzão, né? Igual a Rzinho asterisco, mais mi asterisco. Vírgula. Aí o Y asterisco T a gente substitui por a expressão que os senhores têm nas notas de aula. Que então é Y0 que multiplica 1 mais Y asterisco. Tudo isso elevado a T e aqui fecha colchete. E aí, estico aqui um pouquinho, peço desculpas pela caligrafia. Mas como os senhores têm as notas de aula, dá para olhar, ajuda a entender, e tenho prazer em informar que este numerador está igual ao numerador da correspondente fração nas notas de aula. No denominador, vamos ter algo parecido. A gente vai ter L, substitui o Rzão de T por R mais mi, Rzinho mais mi, vírgula, Y0 tem um erro ali, que eu já vou corrigir. Ninguém falou nada, hein? Ninguém protestou, você veio não ter reclamado. Vou esticar aqui o sinal de fração. Ok? Qual foi o erro? Botar ali em vermelho. Espero que eu... É esse aqui, esse Y0 aqui no denominador, ele tem um asterisco, gente. Tá? Pode olhar nas notas de aula. Ok. Então, a gente chegou na mesma expressão 9 das notas de aula. E aí, eu vou... Nós vamos fazer alguns exercícios. Antes da gente fazer os exercícios, alguém quer tirar dúvida sobre esse movimento? Está tudo claro? Ninguém protestou, ninguém reclamou, ninguém falou que tem dúvida, então a gente vai em frente. Tá? Só que, como peço desculpas aqui para os senhores podem, acho que é evidente que o material
das notas de aula é muito mais fácil de ler do que esse quadro. A minha caligrafia nunca foi maravilhosa, aqui piorou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar tudo isso, vou apertar um botão, e os senhores me deem alguns segundos que eu vou dar um jeito de copiar o material das notas de aula para este quadro. Para que eu possa fazer isso, eu preciso, como alguém já falou, fazer uma captura de tela. Então, vou abrir aqui notas... Não, PDFs no website. Notas é o tópico 2. Então, eu vou avançar. Não, quero voltar um pouco aqui. Vou ver se abrir, aumentar isso aqui um pouco. Acho que aqui ficou com um bom tamanho. A expressão 9. Print screen. Aí a gente vai no Paint, dá um colar no glorioso Paint. Aí a gente vem aqui, fazer um selecionar. Ctrl C. Se tudo correr como planejado, isso vai aparecer aqui na hora que eu der o colar. Sim, apareceu. Agora o problema é eu conseguir arrastar. Professor. Parece que eu consegui. Só um minuto. Agora como é que eu faço para tirar isso aqui? Saiu. Tira! Só uma questão. No caso daquele Rzão, na fórmula, você colocou como se o MI, que seria a taxa de crescimento da oferta monetária, fosse igual à inflação. Só que, no caso, a inflação também não dependeria do PIB, do Y. O nosso pressuposto aqui, a gente está assumindo que você colocou bem, boa pergunta, meu cara. Você tem razão. E engraçado que ninguém chamou atenção para isso, né? Vamos ver. Não sei se você percebeu, ninguém chamou atenção para isso nas várias vezes que eu lecionei essa disciplina. Vamos lá, o que está acontecendo. Vamos ver se é exatamente essa sutileza que você falou ou se é uma outra coisa. Na aula, em algumas aulas anteriores, alguma aula antes, a gente discutiu a relação de longo prazo entre moeda e taxa de inflação, não foi? Basicamente, eu tenho que localizar isso aqui. Seção 2.3.2, página 4 das notas de aula. Peço que os senhores retornem para lá. E quem foi que fez a pergunta, por favor? Qual foi o aluno? Foi eu, David. David. O David fez o segundo comentário. Meu professor, está assumindo ali que a inflação é igual à taxa de crescimento da oferta de moeda, o MI. Mas ela não depende também da taxa de crescimento do PIB? Bom ponto, você tem razão. Não está claro para mim se o quão profundo foi, se você foi até exatamente o ponto que eu estou pensando, que nunca ninguém tinha levantado. Vamos, seja lá como for, seja qual for a natureza da sua colocação, seja ela, você tenha detectado essa imprecisão que eu percebi agora, ou uma dúvida um pouco mais geral, um pouco mais fundamental, a gente precisa retomar a discussão. Então, peço aos senhores que peguem a página 4 das notas de aula, seção 2.3.2. Ok? Inclusive, quando nessa sessão aqui, foi quando a gente estava discutindo a sessão, que eu trouxe a discussão, que eu apresentei os gráficos 1, 2 e 3, que tinha a inflação e a oferta de moeda, base monetária, né? Para o caso brasileiro, nós passamos possivelmente uma meia hora discutindo esses gráficos 1, 2 e 3. E eu falei aqui, eu usei a igualdade que os senhores têm ali embaixo, que eu posso colocar aqui no quadro, essa igualdade. Está indo em vermelho, vou deixar em vermelho mesmo, não tem diferença. Essa aqui. Eu usei essa igualdade aqui e disse o seguinte, olha, por conta dessa igualdade, no longo prazo, o N e o P crescem com a mesma taxa percentual. Por quê? No longo prazo, o produto está dado, está constante, o R, a taxa nominal de juros está constante também. Ok? Consequentemente, o lado direito fica constante. Então, a hipótese, em um equilíbrio de longo prazo, o lado direito está constante. Consequentemente, o lado esquerdo tem que ser constante também.
Mas na hora que você diz que o lado esquerdo, que aquela fração do lado esquerdo é constante, você está dizendo que o numerador e o denominador crescem a mesma taxa. Consequentemente, o MP cresce a mesma taxa. Logo, a taxa de crescimento dos preços, que é a taxa de inflação, tem que ser igual ao MI, que é a taxa de crescimento da oferta de moeda. Então, quando nessa discussão que a gente começou na aula de hoje, relacionada à equação que eu copiei ali das notas de aula, está ali em cima, não aquela em vermelho, eu disse que eu estou implicitamente assumindo que a taxa de inflação é igual ao MI, eu estou também... Eu estou usando, desculpa, esse argumento que a gente tinha apresentado uma ou duas aulas antes. Ok, David? Até aqui está ok? Sim, estou sem entender. Mas agora tem um ponto que você fez a pergunta agora, eu me dei conta de uma imprecisão que eu não sei se você tinha percebido. Mas se você não tiver percebido, David, não fica triste, não. Porque eu que estou lecionando essa disciplina, já deve ter lecionado mais de 10 vezes, não tinha me dado, que sou professor, não tinha me dado conta desse detalhe. E nunca nenhum colega seu protestou. Que eu observo o seguinte, depois que eu apresentei essa equação que está em vermelho, eu fiz uma discussão, usei a equação quantitativa, lembram? E eu até falei, o que acontece que, na verdade, é que você deveria ter, por exemplo, se você assumir que a equação quantitativa você verifica, e lembra, a equação quantitativa é um tipo específico de demanda por moeda. Você, assumindo que o V é constante, você conclui que a taxa de inflação é igual a π menos a taxa de crescimento do PIB. Lembram dessa discussão? Vamos lá. Se você assumir que a equação quantitativa se verifica, o que você vai concluir é que isto aqui acontece. A inflação é isso menos a taxa de crescimento do PIB, hein? Lembram? Onde o Y é a taxa de crescimento do PIB. Cheguei a falar disso, tá certo? Ok? Sim. Agora, o que aconteceu é o seguinte, na discussão que a gente começou na aula de hoje, eu estou ignorando esse negócio que eu vou cortar aqui em azul. Então, na prática, eu estou simplesmente aquela hipótese mais simples que isso aqui se verifica no longo prazo, tá? Agora, você falou, tem uma pequena imprecisão aqui, se você for pensar, porque como na discussão, você olha para a equação que está aqui, que eu copiei das notas de aula, em preto, eu estou permitindo que o Y e o Y asterisco sejam distintos de zero, possivelmente eu deveria fazer uma correção aqui no R, aqui que isso é uma taxa de inflação, tá certo? E aqui também que é a taxa de inflação doméstica. Não estou fazendo, ok? Tá claro isso para todo mundo? Então, resumindo, não tem nada no chat, ninguém falou nada. Estritamente falando, como a gente disse, isso aqui não necessariamente é verdade, é uma aproximação, a gente vai estar assumindo isso aqui. Se você quiser ser mais rigoroso, você colocaria aqui uma correção devido ao crescimento do PIB. Aqui no R asterisco maiúsculo e no R maiúsculo também, que é essa expressão aqui. Não vamos estar fazendo isso. Ok? Perguntas? Eu te respondi, David? Sim. Tá. Era exatamente isso. Era exatamente um ponto, obrigado. Vocês têm razão. Obrigado. Então, vamos fazer a hipótese mais simplificada. A gente já vai ter bastante álgebra aqui para fazer, colocando essa hipótese simplificadora. Bom, aí a gente quer voltar então para a página 7. No final, eu fecho a página 7 falando exercícios que aí eles aparecem no começo da página seguinte. Então, observe o seguinte. Primeiro exercício na página 8. Delta M0 positivo, ou seja, houve uma elevação no M0. O que acontece com E? A gente olha para essa expressão no quadro. O E aumenta, tende a aumentar, tá certo? E lembrando que a hipótese, vamos agora pensar aqui com cuidado. Mudou o M0, o MI, a gente está mudando o nível da oferta de moeda. O MI não muda. Então, isso aqui não muda nada aqui embaixo. E aqui, estamos assumindo que este pedaço aqui não depende de fatores monetários. E assim como o R asterisco, o Rzinho, e esses dois aqui, que são taxas de crescimento, não são afetados por mudanças no nível do M, da oferta de moeda doméstica. Então, efetivamente, quando você aumenta o M0, a única coisa que acontece
é elevação nesse termo, no próprio M0 que aqui está, consequentemente, o E tende a aumentar. Inclusive, possivelmente... Agora, mas muda como? Muda o nível do E ou a taxa do E? A gente não tem condição de responder isso ainda. Mas por quê? Peço, agora voltar então aqui, peço que os senhores olhem para uma igualdade antes da igualdade 8, quando eu estava entrando com o conceito de taxa e nível, com esses dois 10, eu escrevi essa expressão aqui e disse o seguinte: nessa expressão, onde x é uma variável genérica, pode ser PIB, pode ser oferta de moeda, pode ser preço, o x0 é o nível da variável x maiúsculo e o x minúsculo é a taxa de crescimento desse x maiúsculo, tá certo? Então, quando você quer, para uma variável, para você ter conseguido expressar uma variável e ter uma decomposição da variável em questão, em análise, em nível e taxa, você tem que ter uma expressão desse tipo aqui. Uma constante vezes outra constante elevada a t. Que aqui 1 mais x. X é constante, então 1 mais x é constante. Então, o que você tem aqui é uma constante. Vou marcar em vermelho. O que você tem aqui, isso aqui é uma constante elevado a t. Tá? Tem isso na expressão que está ali em cima, em preto? Não, não tem. Não tem, não. Por quê? Porque eu poderia até, por exemplo, juntar esse 1 mais mi com 1 mais mi asterisco numa única fração e botar tudo elevado a t. Eu poderia fazer isso, mas ainda não teria algo desse tipo aqui. Porque eu tenho um t aqui, ó, aparecendo também dentro da função L e no denominador também. Então, essa expressão aqui, nessa expressão não houve uma decomposição da taxa nominal de câmbio em nível e taxa. Não houve. Ainda não foi feito. A gente vai fazer mais à frente. Perguntas? Eu vou apagar isso aqui para ficar só com a expressão preta. Aí a gente vê qual é o exercício seguinte. Aumento no M0 asterisco. Aí o E tende a cair. Aumento M0 asterisco, se você for olhar para a expressão, e já com a discussão, não muda isso, não muda aqui, não muda nada na segunda fração. Então, o E tende a cair, se vinha crescendo um patamar mais baixo. Aí, agora eu digo o seguinte, aumento no Mi, ou seja, delta Mi positivo. Delta E, isso implica um delta E positivo, ou seja, um crescimento no E. E chama atenção a dois efeitos, um em cada fração, ambos atuam na mesma direção. Vamos olhar. O primeiro efeito é aqui. O aumento no Mi aumenta o valor dessa fração, claramente. Mas tem um efeito aqui também, ó, na segunda fração. Por quê? Quando o Mi aumenta, você aumenta esse termo R mais B, que é o Rzão. Logo, lembrando que o L é decrescente no Rzão, o aumento no Rzão diminui isso aqui. Ou seja, diminui o denominador. Então, isso puxa a segunda fração para cima também. Então, o aumento no Mi ele tem dois efeitos. Um imediato aqui e outro por aqui. E ambos os efeitos atuam na mesma direção, no sentido de aumentar o E. O aumento no Mi asterisco, vamos ter... O E tende a cair. Tem um efeito aqui e tem um outro que é análogo ao que a gente discutiu por causa do Mi por aqui, na parte de cima, no numerador da fração. Aumento no Y0. Aumentando o Y0, aumenta esse termo que aqui está, aumenta o valor do denominador, então isso aqui tende a cair. Consequentemente, o E tende a cair, delta E menor que zero. Delta Y asterisco, positivo, ou seja, aumentou o Y asterisco. Isso aqui tudo aumenta. Logo, o E tende a aumentar. Aumento no Y. Isso aqui tende a aumentar. Consequentemente, o E tende a cair, algo similar, mas na direção contrária, quando tem aumento no Y asterisco. Perguntas até aqui, senhores? Não? Então, agora, a gente vai fazer aquela decomposição do E em nível e taxa que eu tinha mencionado há poucos minutos.
Então, ali na primeira bolinha que aparece aqui nessa página 8, eu digo o seguinte: nos exercícios acima, nós não chegamos a efetuar a decomposição da variável E em nível e taxa. Atacaremos este ponto agora. Então, eu eu quero pegar essa expressão e fazer a decomposição do E em nível e taxa. Fato. Sem colocar uma hipótese para o L, não dá para ir além disso. O problema é o seguinte: para fazer a decomposição nível e taxa, eu tinha que dar um jeito de tirar esse T de dentro da expressão do L. Não tem como fazer isso, sem dizer quem é o L. Esse é o ponto. Então, eu vou colocar a seguinte hipótese. Eu estou dizendo que eu vou assumir que o L é algo desse tipo aqui. O Lzão de RY é igual a um Lzinho que depende de R vezes Y. Ops, Y ficou muito para a direita, tem que ficar mais para cá. Vezes Y elevado a alfa, onde alfa é uma constante positiva, né? Acho que só é isso que eu coloco, né? Alfa é um número, enfim, alfa é positivo. Tá certo? Então, eu estou colocando uma hipótese explícita sobre o L. Estou sendo mais explícito agora sobre a função demanda por moeda. A demanda por moeda pode ser escrita daquele jeito que eu estou colocando ali. L de R vezes Y elevado a alfa. Por exemplo, poderia ter algo desse tipo aqui. Cinco menos Rzão vezes Y elevado a 0,8. Pronto. O que seria o Lzinho? Lzinho é igual a 5 menos R, tá? Então, isso pode ser feito. Então, estamos colocando essa hipótese sobre o... Ups. Professor. Espera aí, só um minuto. Tomara que eu apaguei o que eu não queria. Ainda bem que voltou. Aí alguém vai fazer uma pergunta, uma aluna. Pode falar. Rafaela, nesse caso o L não seria 5 sobre R menos 1? Que a gente considera o R como fator da expressão? Ops, naquela aqui que eu tinha escrito assim, L de RY igual a 5 menos R, que multiplica Y elevado a 0,8, que eu tinha colocado, não é isso? Isso. Aí eu acho que o L... Isso implica o seguinte: o L de R é igual a 5 menos R. Tá certo? Deixa eu olhar aqui. Sim, L de R é igual a 5 menos R. Tá ok? Ah, tá. Isso daí, então, não é L vezes R. É o L em função de R, é isso? Isso, o L é uma função. Ah, tá. Que nem isso aqui. Tá. Ops. Beleza. Tá claro. Então, olhando... Ou seja, não, beleza. Isso aqui não é F vezes X. Quer dizer que o F é uma função de X, né? Desculpa, o F ficou horroroso, ok? Beleza, então. Tranquilo. Beleza. As perguntas, senhores. Então, vamos ver se eu consigo, o que eu consigo fazer aqui. Aí eu digo o seguinte: em tal contexto, a equação 9 pode ser escrita da seguinte forma, dado aquela hipótese. Então, o que eu tenho que fazer é pegar isso que aqui está. Não, eu queria mover isso aqui. Deixa eu pegar Ctrl Z. Deletar tudo. Não consegui. Bater aqui, ver o que acontece. Vai! Consegui deletar agora. Vamos lá. Trazer de volta essa. Colocá-lo bem lá em cima. Bem para cima. Aqui para sobrar bastante espaço. Ok. Então o que eu tenho que fazer é pegar essa expressão, que era a chamada expressão 9, e substituir esse L que aqui está no numerador, este L aqui no denominador, por essa 9, por essa hipótese. Utilizar a hipótese que eu coloquei agora nessa expressão. Então, eu vou tentar fazer aqui da seguinte maneira. Observe
eu vou escrever aqui L de Rzinho mais... Desculpe. Eu vou fazer com um denominador. Vou trabalhar aqui com denominador. Podia trabalhar com numerador. A vontade de trabalhar com denominador é que eu escrevo um pouco menos, que não tem que botar o asterisco, tá certo? Evidentemente, são sempre a mesma coisa, só para escrever um pouquinho menos. Então, eu escrevo aqui R mais mi de y0 1 mais y elevado a t vai ser igual a Lzinho de R mais mi, que multiplica y0 1 mais y elevado a t, tudo isso aqui entre parênteses, elevado a alfa. Eu falei aqui em algum lugar, não vou provar, até por uma questão de tempo, não se me é regular, eu estaria mostrando, pode acreditar, o alfa é a velocidade de renda da demanda por moeda. Se alguém se der o trabalho de calcular a velocidade de renda da demanda por moeda, vai concluir que o alfa é a velocidade de renda, com certeza. Então, a gente chega nisso aqui. Aí a gente pode fazer algumas simplificações. Vou continuar, botar um sinal de igual aqui. Continuar aqui embaixo à direita. Então, você vai ter aqui o seguinte. Que isso é igual a L de R mais mi. Y0 elevado a alfa. 1 mais y elevado a t. Tudo isso elevado a alfa. Mas isso aqui, que eu estou aqui dizendo o seguinte, portanto, você tem assim, A elevado a B, tudo isso elevado a C, conforme os senhores já viram em algum momento, é igual a elevado a B vezes C, tá certo? Então, 1 mais y elevado a t, tudo isso elevado a alfa, é igual a 1 mais y elevado a alfa vezes t. Então, eu posso escrever aqui o seguinte, alfa vezes t. Okay. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Então, se os senhores olharem agora, marcar aqui em vermelho, ops, mas não ali. Aqui. A menos de um engano meu, o que acontece é o seguinte, eu jogo isso aqui dentro do substituo, naquela expressão que está ali em preto, que é a expressão 9 das notas de aula, e peço, então, que os senhores olhem para a igualdade que eu tenho um pouco antes da expressão 10, uma linha acima da expressão 10, tá certo? Que também, desculpe. Ainda não, voltar um pouco antes. Tem a expressão 10, aí tem uma linha acima dela, aí sobe 2, 3 linhas, tem uma igualdade, tá certo? Então, peço que os senhores olhem para essa igualdade, ou seja, a expressão matemática aparece logo depois da oração em tal contexto, a equação 9 pode ser descrita como, tá? Olhando para essa equação, os senhores podem ver que isso que eu marquei em vermelho aparece na igualdade em questão exatamente no lugar que eu estou marcando ali com a seta. Tá claro isso? Alguém está com dúvida? Se eu fizesse a mesma álgebra, eu não vou fazer, para a expressão, para esse pedaço aqui, que eu vou dar um toque aqui em vermelho agora. Se eu fizesse a mesma álgebra, eu ia cair exatamente no que a gente tem nas notas de aula. Eu não vou estar fazendo esse pedaço. Ok, então o que eu estou dizendo? Você pega a expressão 9, incorpora a expressão 9, a nossa nova hipótese sobre a demanda por moeda, ou seja, que o Lzão é igual a Lzinho de R vezes Y elevado a alfa, você chega na expressão que tem mais ou menos na metade da página 8. Agora, peço que os senhores olhem para essa expressão, tem aproximadamente na metade da página 8. Eu ainda não coloquei, não tem a decomposição que eu quero. Porque para ter a decomposição que eu queria, eu precisaria ter algo desse tipo aqui, ó.
Tá certo? Eu quero chegar no frigir dos ovos em algo desse tipo. É T igual a um E subscrito 0, vezes 1 mais uma variável, tudo isso elevado a T. E eu não tenho isso. Por quê? Só você olhar para essa expressão que está na metade da página 8, você vê que, por exemplo, o expoente T aparece em 4 lugares diferentes. Enquanto nessa essa expressão que eu acabei de escrever em vermelho, o T aparece uma única vez. Então, eu ainda não cheguei lá. Eu preciso trabalhar mais, infelizmente. Temos que fazer um esforço um pouco maior. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, só um minuto, acho que é a melhor maneira. Eu acho que eu não vou mais precisar disso que está aqui, mas se eu mudar de ideia, eu vou, então, salvar. Salvar aqui na minha área de trabalho. Pronto, foi salvo na área de trabalho. Então, agora eu vou deletar isso aqui, tudo. E aí, mais uma vez, professores, me deem alguns segundos que eu quero fazer uma captura de tela. Mais uma vez. Então, eu quero essa expressão aqui, dar um print screen, dou um colar. Ups, não ficou legal aqui. Isso aqui não capturou a tela inteira, sei lá que diabo aconteceu. Fechar, não salvar. Paint. Colar. Agora acho que veio, sim. Então agora eu venho com esse aqui. É isso aqui, Ctrl C. Eu volto para o Sketchbook. Arquivo colar. Aí eu vou levar esse sujeito mais para cima que eu puder. E isso aí é a expressão. Então, essa que já está é a expressão que aparece na metade da página 8. Aí eu digo o seguinte: defina x de forma que 1 mais x é igual àquilo que ali está. Ou seja, o que você está fazendo, Alexandre? Um mais... Ops, me perdi. 1 mais y elevado a alfa. Ou seja, define o x de forma que isso aqui acontece. Você está dizendo o seguinte: x é igual a 1 mais y elevado a alfa menos 1. Só isso que eu estou dizendo, tá ok? Então, eu vou definir essa variável x dessa forma. Ah, esse x é muito importante, a variável central. Não, não, não. X é... Eu estou inventando... Eu criei esse x para quê? Para escrever um pouco menos, só para isso. Para, ao invés de ficar escrevendo 1 mais y elevado a alfa, eu vou escrever 1 mais x. O x está aparecendo só para escrever, para que eu possa escrever um pouco menos. É o único papel dele. Perguntas? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Eu digo aqui o seguinte. Então, defina x dessa forma que está. X asterisco tem um significado similar, ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte: 1 mais x asterisco é igual a 1 mais y asterisco elevado a alfa, ok? E aí eu digo, concluímos então que blá, 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 aí tem uma setinha, essa setinha dupla, que aparece, estou dizendo essa setinha que aparece ali nas notas de aula, a gente lê como implica, está certo, implica, ou seja, se o que vem antes da seta é verdade, o que vem depois da seta também é verdade. Implica a expressão 10, a igualdade 10. A expressão que vem antes da 10 é a expressão que eu tenho lá no alto, mas onde eu simplesmente substituir o 1 mais y elevado a alfa por 1 mais x. E o 1 mais y asterisco elevado a alfa foi substituído por 1 mais x asterisco. Eu quero ter essa expressão aqui também, então eu vou fazer uma captura dela. Print screen. Então, vamos ver se eu consigo colocar aqui no glorioso Paint. Colar. Apareceu no Paint também. E aí a gente pega ela aqui e coloca aqui. Então essa que está aqui no 9, acho que vai embora. Provavelmente eu vou botar... Está indo embora. Vou colar a outra agora. Ué? Não era essa?
Ctrl Z. Eu quero copiar. Agora, então, aqui, errei, me enrolei aqui, copiar, colar. Ainda bem que existe essa ferramenta de copiar e colar, meus caras, senão a vida ia ser muito mais difícil, né? Então, ok. Então, a gente está nesse pé aqui. Então, ó, lembrando, qual é o objetivo final? Vou escrever aqui embaixo o objetivo final. É chegar numa expressão desse tipo aqui. O T aparecendo como expoente uma única vez. E aqui um é zero, que é uma variável que não depende de T, uma constante, tá? Então, eu tenho que conseguir chegar numa expressão desse tipo. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer. Agora, vai ser algo relativamente simples. Você simplesmente... O que a gente faz? A gente grupa do lado esquerdo tudo que não depende... Do lado esquerdo, não, perdão. Eu me expressei mal. Porque quando eu fala do lado esquerdo, parece que é aqui, vai. Do lado esquerdo é igualdade. Não, não. Trabalhando no lado direito da igualdade, dentro do lado direito, eu vou colocar no canto esquerdo do lado direito tudo que não depende de T. E vou jogar para o canto direito do lado direito tudo que depende de T. Então, vamos ver o que vai acontecer quando eu fizer isso. Eu vou, então, ter aqui o seguinte. É T igual a M0 sobre M0 asterisco. Isso fica aqui do lado esquerdo. O 1 mais mi elevado a T, 1 mais mi asterisco elevado a T, vai ter que aparecer no final à direita. Esse L de R asterisco mais mi asterisco, isso não depende de T, então fica aqui mais à esquerda. Mesma coisa para esse L de R mais mi. Os Y... asterisco e... O Y0 com asterisco aqui, com alfa, Y0, agora sem asterisco também elevado a alfa. Esse aqui é tudo lado esquerdo. O que agora, aqui no final, 1 mais x asterisco, 1 mais x elevado a t, vai ficar à direita, e esse termo também tem que vir para a direita. Então, eu coloco aqui 1 mais mi elevado a t, que eu tinha pulado, entre aspas, pulado, 1 mais mi asterisco elevado a t, com aqui 1 mais x asterisco elevado a t, 1 mais x elevado a t. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que eu fiz até agora? Opa, deixa eu botar... Eu estou com um negócio tampando. No chat também não tem pergunta nenhuma. Então, o que a gente tem que fazer agora? Colocar o T em evidência? Basicamente isolar. Vou botar todo mundo, que são 4 frações, né, todas elas elevadas... Na verdade, 2 frações, né, todas elevadas a número 2 e número 2 elevado a t. Basicamente, isolar o t. Você pode simplesmente, então eu vou fazer aqui. Você pode apagar o t da forma que eu estou fazendo aqui. E quando eu reescrever, eu vou colocar em vermelhos. Basicamente, você apaga o t aqui desse jeito. E aí você pode fazer o seguinte. Coloca isso aqui desse jeito, com um colchete, tudo isso aqui elevado a t. Então, nós podemos fazer isso usando as propriedades expoentes, propriedades matemáticas básicas. Perguntas? Então, agora, se o aluno olhar com cuidado, isso aí é exatamente a expressão 10 das notas de aula. Deixa eu botar agora, desculpa, quero botar em azul, fica melhor. Não, mas o pedacinho do T tem que ser em vermelho. Então, agora aqui, azul. Então, isso aqui é a expressão 10 das notas de aula, se você olhar. Para não dizer que é exatamente a expressão 10, aqui, que eu não escrevi nada, eu botei o sinal de o x, sinal de multiplicação aqui, nesse ponto aqui, é para ter um x de multiplicação. Só isso. Mas é a expressão 10. Aí agora eu digo, olha, agora acabou. Agora eu tenho aqui nível, a taxa nominal de câmbio, o E subscrito T, decomposto em nível e taxa. Por quê? Isto aqui é o... Ops! Desculpe.
Fazer linha, eu tenho mais dificuldade de fazer linha reta aqui, como vocês podem ver. Isso aqui é o que a gente chama de nível. Esse outro que está em colchete, perdão, dentro do colchete, acho que dá para até... Isso aqui é a taxa. É 1 mais a taxa. O que eu estou dizendo é o seguinte, se você falar que tem uma variável delta, defina o delta dessa forma, de forma que 1 mais delta é igual a... Isso... Eu não vou escrever, papapá tem escrito nas notas de aula. Defina 1 mais delta, de forma que isso aqui é verdade. Defina delta, desculpa, de forma que 1 mais delta seja igual a isso que está aqui, que tem bonitinho nas notas de aula. Então, você tem uma coisa do tipo que o nível e taxa, ou seja, só para não haver dúvida, então, o que eu estou dizendo é que o delta, o senhor delta, é igual a essa fração que eu não escrevi, que está escrita ali nas notas de aula, menos 1. Tá? Então, observe o seguinte, você tem lá, bonitinho, como eu tinha falado, ET é igual a E0, 1 mais delta, elevado a T, onde o 1 mais delta está definido nas notas de aula, o E0 é esse termo que aqui está com circular em azul. Tá? Então, esse aqui é o E0. Ok? Perguntas? Não? Professor, esse L ele pode ser 0? 0 não pode. Pode ser 1, pode ser constante. Então ele pode ser cortado? O L? É. Não, lembra que o L é função, tá? Ah, tá. Então, você poderia ser cortado se o R asterisco fosse igual ao R e o Mi fosse igual ao Mi asterisco. Aí cancelava. Ah, entendi. Tá? Porque, por exemplo, basicamente você tem a função L sendo avaliada em 2 pontos distintos. Então, entendi. Você não pode cortar assim. Tá, lembra? Ok? Aham. Então, assim, se você tem F de 5 sobre F de 2, você não pode cortar, né? A menos que você tenha mais informação sobre o F. A gente não tem. Sim, verdade. Tá? Obrigado pela pergunta. Então, depois que eu... Professor, fala. só estou em dúvida que eu não entendi muito bem. Por que esse 1 mais delta é igual o que está dentro do colchete? O ponto é o seguinte, depois que eu manipulei a álgebra, eu fiz esse movimento algébrico, cheguei na expressão 10, aí eu estou dizendo o seguinte, pronto, eu tenho aqui uma expressão para a taxa nominal de câmbio, onde eu tenho uma parte da expressão que me dá o nível e uma parte da expressão onde eu tiro a taxa de crescimento. O nível é isso que eu marquei e circulei em azul. Tá? Isso é o E0, tá legal? Então, vamos ver se eu consigo marcar aqui. Isso aqui que está circulado é igual ao E0, tá legal? Lembrando, eu queria chegar em algo desse tipo aqui, ó. Tá vendo? Ah, beleza, entendi agora. Aquilo lá é o E0. Do lado direito, mas cadê a taxa? Tá dada. É complicada a expressão, complicada entre aspas, é um pouco mais. Basicamente, você está dizendo o seguinte: tem uma taxa delta, que não sei exatamente, mas que é dada por essa expressão aqui, ó. Tá certo? Essa fração que está aqui é o produto disso aqui, tá? Tá legal? Tá claro agora? Entendi. Beleza, obrigado. Nada. Então, agora, olhando para a expressão 10, eu chamo a atenção o seguinte: as taxas de crescimento das ofertas monetárias impactam o nível e a taxa de crescimento do E. Bom, como, mais uma vez, eu acho que eu não vou mais querer isso aqui, mas por via das dúvidas eu vou salvar. Pode ser que eu queira isso. E só que eu só vi em cima do outro. Acho que foi isso que ele fez, tá? Ele está com o nome lá, tá? Então, eu vou fazer mais uma captura de tela aqui. Quero jogar a expressão 10 ali no quadro. Ctrl Z. Não, Ctrl C. Não, mas eu tenho que marcar. Não, eu estou no lugar errado. Eu quero aqui, no Paint, que está cheio de software, com PDF aberto, com quadro aberto, tudo aberto aí. Estou ficando confuso. Esse mundo do ensino online é perigoso. Muitas coisas, o professor fica confuso. Editar, colar. Ok. Vou achar só um pouquinho de nada.
Então, isso é a expressão 10. Eu cortei ali um pedaço da palavra nível da expressão mais taxa, peço desculpas por isso. Então, essa é a expressão 10 das notas de aula. Aí eu digo o seguinte: as taxas de crescimento das ofertas monetárias, MI e MI, impactam o nível e a taxa de crescimento de R. Vamos olhar. Considere o MI. Observa que o MI aparece aqui e ele aparece aqui, tá certo? Então, o MI ele é um dos determinantes do nível do E e também é um dos determinantes da taxa de crescimento do E. Tá ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, o MI asterisco vale algo similar. Aparece tanto no nível como na taxa do E. As taxas reais de juros, elas impactam somente o nível do E. Eu observo que aqui do lado direito, onde tem a taxa, não aparece R nem R asterisco. O Rzinho e o Rzinho asterisco só aparecem aqui na fração da esquerda. As taxas de crescimento do produto impactam a taxa de crescimento. Por quê? Lembra que o X e o X asterisco foram definidos de forma que o X e o X asterisco dependem do Y e do Y asterisco. Tá? Então, embutido no X está ou seja, o Xzinho depende do Y, o Xzinho asterisco depende do Yzinho asterisco. Por fim, os níveis M0, M asterisco 0, Y asterisco 0, impactam o nível. Aparecem somente aqui e não afetam a taxa, tá certo? Então, veja que coisa. Uma mudança no nível da oferta de moeda. Então, lembrando, o que eu estou dizendo? Suponha que a oferta de moeda segue uma regra desse tipo. Uma mudança no nível da oferta de moeda impacta o nível da taxa de câmbio. Uma mudança no MI impacta o nível e a taxa de crescimento da taxa de câmbio. Né? Lembrando que a gente discutiu, o MI ele aparece aqui no componente de nível e também no componente de taxa de crescimento. Perguntas? Não? Aí eu fecho a página 8 dizendo, discussão, a relação entre MI e PI. O que eu estou dizendo? Então, vou apagar isso aqui agora. Professor, Oi. só uma dúvida. Só para relembrar, graficamente, o nível e a taxa, o nível ele desloca a curva e a taxa muda a inclinação, não é isso? Exatamente. Quando você muda o nível, tem um pulo na curva, né? Uma descontinuidade. E quando tivesse um modelo de tempo contínuo. E quando você muda a taxa, que muda a inclinação da curva, tá certo? Beleza, obrigada. Então, só para lembrar, se você olhar aqui para as notas de aula, os gráficos, na última página do PDF, o gráfico 4 é uma mudança no nível. O gráfico 5 é uma mudança na taxa de crescimento. E o gráfico 6 é uma combinação de ambas, as duas simultaneamente, mudança no nível e na taxa de crescimento na mesma data T grande, ok? Então, tipo, uma mudança em Mi, por exemplo, ilustraria o gráfico 6, que ele muda tanto o nível quanto a taxa. É Exatamente, isso? Você tem razão. Tá certo? Show. Beleza, obrigada. Bom, aí e às vezes você pega alguns livros, lembrando agora, vou daqui para frente, ao longo dessa disciplina, eu vou estar usando a letra delta para dizer que isso é a taxa de variação da taxa de câmbio, ou seja, a taxa de desvalorização cambial. Com frequência, os livros dizem que no longo prazo isso aqui é verdade. O preço, estivesse falando do Brasil, olha, no longo prazo, a taxa de valorização do real é igual à taxa de crescimento da oferta de moeda aqui no Brasil. Você olha para esse modelo, não é exatamente, porque eles têm alguns pressupostos. Produto constante e também que a inflação de longo prazo é zero nos Estados Unidos, que também não é verdade, né? Mesmo nos Estados Unidos, onde a inflação é baixa, ela é positiva. Tá? Então, a gente vai discutir isso aqui mais um pouco. Olhando aqui para essa expressão que a gente tem aqui no quadro, a gente tem o seguinte, 1 mais delta é igual a isso aqui, ó. 1 mais mi, sobre 1 mais mi asterisco, que multiplica 1 mais x asterisco sobre 1 mais x. Tá? Então, estou querendo trabalhar com essa igualdade. Isso está horroroso. Não. A caligrafia realmente foi ao chão. Para escrever minimamente, de forma minimamente decente, tem que fazer um esforço
é mais difícil do que escrever num caderno, efetivamente, mas dá para fazer algo melhor. Por isso eu consigo. Acho que sim. Mas exige uma certa concentração e esforço, bem mais difícil do que escrever no quadro. Ok, eu quero trabalhar com essa expressão que eu coloquei aqui agora. Por exemplo, supõe que o mi asterisco é zero e que o x é igual a x asterisco. Quando x é igual a x asterisco, a fração da direita é igual a 1, né? E com o mi asterisco igual a zero, se o mi asterisco for igual a zero, aí você tem delta igual a mi. Tá certo? Então, como eu tinha falado, a ideia de que delta é igual a mi, ou seja, que no longo prazo a taxa de câmbio no Brasil se desvaloriza a taxa de crescimento da oferta de uma taxa igual à taxa de crescimento da oferta de moeda, na verdade, depende também de você estar assumindo que os dois produtos crescem a mesma taxa. Por exemplo, se os dois PIBs são constantes, aí os dois estão crescendo a mesma taxa, no caso zero, e também que no longo prazo a inflação é zero nos Estados Unidos, porque esse mi asterisco também dá a taxa de inflação de longo prazo dos Estados Unidos. Aí supõe agora, você diz o seguinte, olha, supõe que essa inflação dos Estados Unidos é nula e que o PIB brasileiro, que x é maior que x asterisco. Dizer que x é maior que x asterisco, você vai lá e olha para as duas expressões, do x e do x asterisco, você está dizendo o seguinte, que o PIB brasileiro cresce a uma taxa maior que o PIB americano. Então, se você está dizendo, olha, não tem inflação nos Estados Unidos, no longo prazo é zero, e o PIB brasileiro está crescendo mais rápido que o PIB americano, você conclui que o delta vai ser menor do que 1. Por quê? Porque se x é maior que x asterisco, essa fração aqui é menor do que 1. E aqui eu estou fazendo mi asterisco igual a zero, então você tem que 1 mais mi, você vai ter aqui 1 mais delta, que multiplica 1 mais mi vezes algo menor do que 1. Aí você faz uma álgebra, você conclui, então, que o delta é menor do que o mi. Tá certo? Se você falar que o mi é igual a zero, mi asterisco igual a zero, por exemplo, e que o PIB brasileiro cresce menos que o PIB americano, ou seja, x menor que x asterisco, então a nossa moeda vai desvalorizar uma taxa maior que a taxa de crescimento da oferta de moeda. Por fim, último asterisco. Suponha que o mi asterisco é positivo, ou seja, tem uma inflação residual positiva lá nos Estados Unidos. E os dois produtos crescem a mesma taxa, então isso aqui essa fração aqui é igual a 1. Ops! Quero dizer, essa aqui, né? Essa aqui é igual a 1, você pode ignorar, pode olhar só para isso aqui. Então, o que você vai ter? Isso é 1 mais mi, o delta vai ser, ou 1 mais delta, vai ser menor que 1 mais mi. Consequentemente, o delta vai ser menor que o mi. Então, havendo a inflação nos Estados Unidos, mesmo quando os produtos crescem a mesma taxa, o fato de haver uma inflação nos Estados Unidos faz com que a taxa de câmbio real-dólar, no longo prazo, não desvalorize exatamente a taxa de crescimento da oferta de moeda no Brasil. Então, a ideia seria algo desse tipo. Inflação no Brasil, de longo prazo, é 8%. Nos Estados Unidos, é 1%. A taxa nominal de câmbio real-dólar tenderia a se desvalorizar a 7%, 8 menos 1. Eu tinha falado 8% no Brasil, não é isso, a inflação? Não foi? Se não foi, passa a ser. Então, vamos dizer, inflação no Brasil... Foi, sim. Foi, tá, obrigado. Então é isso. Teria algo na faixa de 7%, ok? Perguntas? Não? Então, boa notícia que a gente encerrou este tópico 2. E uma notícia ainda melhor que a gente vai começar o 3. Então, os senhores já podem fazer toda a lista 2. Com certeza já poderiam ter feito possivelmente parte dela. E vamos entrar no tópico 3. Professor, num modelo desse que você, tipo assim, poderia incluir mais países como uma variável só? Tipo, um país contra todos, ou você colocaria várias variáveis para cada país? Isso gira um pouco... Você quer dizer, a gente tivesse um modelo desse para, por exemplo... um modelo desse tipo para a taxa de câmbio real-dólar e um modelo desse tipo para a taxa de câmbio real-euro. Isso. Possível. Mas é possível. Você poderia... Tá? Agora, o comum é que, basicamente, a gente cota todas as taxas de câmbio para o dólar. Você cota real com dólar, euro com dólar.
E quando você tem... Isso é o que a gente vai discutir agora. Se você tem a taxa de câmbio real-dólar e a taxa de câmbio dólar-euro, a taxa de câmbio real-euro está dada, tá legal? Então, você pode imaginar o seguinte, para cada país, exceto os Estados Unidos, ou para cada moeda, né, que no caso da Europa tinha uma situação, uma moeda para vários países, né? Então, pensa assim, você teria para cada moeda diferente do dólar uma equaçãozinha dessa. Mas aí, isso é tudo que você precisa ter. Porque aí, se eu quisesse, então, por exemplo, olhar para real, como eu já tinha falado, moeda brasileira para o euro, real para o euro, eu pegaria a equação real-euro, eu pegaria a equação real-dólar, a equação dólar-euro, combinaria as duas e na prática é como se eu cancelasse o dólar. Aí você pode interpretar assim. Mas isso gira em torno do que a gente vai falar agora no tópico 3, ok? Entendi, obrigada. Tá. Então, no tópico 3, o título do tópico 3 é Introdução à Determinação da Taxa de Câmbio. O tópico 3.1 é o que eu chamo de preliminares. Então, eu digo o seguinte, a taxa nominal de câmbio é o preço relativo entre duas moedas. Então, na verdade, aqui a gente vai vendo algumas coisas, só vou comentar para os senhores. Na última vez que eu tinha, todas as vezes que eu lecionei essa disciplina, eu dei essa parte 3, que agora é a 3, antes do modelo monetário do balanço de pagamentos. E agora eu resolvi trocar a ordem. Mas você vê como é essa troca de... Só troca a ordem do capítulo, ou dos tópicos, não é tão simples, né? Porque eu deveria ter definido a taxa nominal de câmbio com mais detalhes no começo do 2, na verdade. Então, isso é uma coisa para melhorar na próxima vez que eu vier lecionar, tá? A gente chegou a falar, também o conceito é simples, né? E o que a gente vai estar... Então, eu estou dizendo aqui, eu digo o seguinte, e já falamos aqui em sala, a taxa nominal de câmbio é o preço relativo entre duas moedas. Então, quando você diz que, por exemplo, a taxa de câmbio real-dólar é 5, você está dizendo o seguinte, você precisa de R$5 para obter $1. Então, é simplesmente o preço relativo entre duas moedas. Nós vamos ignorar aqui os chamados spread de compra e venda, que quando você entra em qualquer casa de câmbio, está lá. Compramos o dólar a 5,50, vendemos a 5,60. Então, a diferença 5,50 para 5,60, os 10 centavos, é o chamado spread de compra e venda. Nós vamos estar ignorando o spread. Vamos assumir que ele é 0. Mas por que existe o spread? Só para... Uma das razões para existir o spread, entre outras coisas, é que, por exemplo, uma casa de câmbio, que o centro do Rio de Janeiro tem várias casas de câmbio, o Copacabana também tem várias casas de câmbio, não é tão difícil achar uma na época que nós andávamos pela rua, não era tão difícil. Ela tem o custo fixo, então ela não poderia simplesmente comprar o dólar a 5,50 e vender a 5,50, porque ela não teria ganho nenhum. Então, a ideia é que esse spread serve, entre outras coisas, para remunerar os empregados e cobrir o custo físico, como conta de luz e outras coisas desse tipo. Tá? Então, aqui, denote a taxa de câmbio real-dólar por E, que é aquilo que nós já tínhamos usado. Tá? Aí, aqui eu tenho uma nota de pé de página número 1. Não confunda as expressões taxa de câmbio real e taxa de câmbio real-dólar. Realmente, a moeda brasileira tem um nome infeliz nesse sentido, que atrapalha um pouco. Que bem antes de surgir essa moeda que nós chamamos de real, já existia o conceito de taxa de câmbio real. E também já existia, evidentemente, o conceito de taxa de câmbio nominal. Então você pode... De fato, existe a taxa de câmbio nominal real para o dólar. Então, infelizmente, a gente vai ter que viver com essa terminologia que dá margem a possíveis ambiguidades. Então, quando falar taxa de câmbio real, é aquilo que a gente discutiu no tópico anterior. É a taxa de câmbio nominal, levando e multiplicada pelo índice de preço estrangeiro dividido por índice de preço doméstico. Isso é a taxa de câmbio real que nós temos usado a letra Q. E a taxa de câmbio nominal é essa que nós já discutimos hoje em outros momentos desse curso. Aí eu digo o seguinte, para que não sejam possíveis ganhos de arbitragem, então é preciso que a taxa de câmbio dólar real seja igual a 1 sobre E. Então, o que eu estou dizendo aqui? Pode deletar tudo aqui. Gente, senhores, eu estou dizendo o seguinte, você está dizendo que a taxa de câmbio real dólar é igual a E, então, a taxa de câmbio dólar real tem que ser 1 sobre o E, para não ser possível ganho de arbitragem. O que são esses ganhos de arbitragem, Alexandre?
A ideia é simples. Um agente econômico ele pode ter ganhos de arbitragem quando ele compra e vende simultaneamente o mesmo ativo. Usualmente vai ser ativo financeiro ou moeda, por exemplo. Então, por exemplo, ele se aproveita de diferenciais de taxa de preço de ativo. Por exemplo, um agente descobre que ele pode comprar o dólar a R$5 e simultaneamente vender o dólar a 5,10. Ele vai sair comprando o máximo que ele puder a R$5 e vender tudo que ele puder comprar a R$5, ele vai comprar e vender todo imediatamente a R$5,10, tá certo? Então, para que não seja um possível ganho de arbitragem, é preciso que a taxa de câmbio dólar real seja igual a 1 sobre E. Então, eu estou dizendo o seguinte, se a taxa de câmbio real por dólar é 5, a taxa de câmbio dólar real tem que ser 1 sobre 5, ou seja, 20 centavos. Então, aí, no primeiro intervenção, eu digo, uma operação de arbitragem, a gente compra e vende simultaneamente o mesmo ativo. Eu tinha falado aqui. Já. Aí eu digo o seguinte, a título de ilustração, supõe que o E seja 4, ou seja, a taxa de câmbio real dólar é igual a 4. E que a taxa de câmbio dólar real seja igual a 1. Lembra que, pelo que eu tinha falado, para não haver espaço para ganho com arbitragem, teria que ser 0,25, né? Então, eu falo aqui, observe para evitar ganho de arbitragem, essa última taxa deveria ser igual a 0,25. Então, considere a seguinte estratégia. Então, vamos lá. O que aconteceu? Alguém observou que o E era igual a 1, e aí eu vou usar uma outra letra aqui, que eu vou usar X, tá? E lembrando, X é a taxa de câmbio US dólar barra real dólar, real cifrão, desculpa, que esse aqui é igual a 4. Então, ele observou a taxa de câmbio. Opa, aqui não é 1, não, desculpa. Aqui eu disse 4, né? No meu exercício. Inverti tudo. Alguém observa que isso aqui é 4. Vou apagar isso aqui também. Ops. Então, observou que isso aqui é 4 e que isso aqui, o X é igual a 1. Ora, 1 sobre E é igual a 0,25. Então, para não haver possibilidade de ganho, para impedir que alguém tivesse ganho de arbitragem, deveria ser o caso que X seria igual a 0,25. Então, parece que tem como haver ganho de arbitragem. Eu vou dizer que sim. Então, a ideia, eu apresento aqui uma estratégia. Faz o seguinte, vende $1, depois você tem $1 na mão, vende esse $1 e obtenha R$4. Agora, com esses R$4, você compra $4. Então, é bem simples. Você tem $1 na mão. Você vende esse dólar, obtém aqui R$4. Em seguida, de posse desses R$4, você utiliza aquela taxa de câmbio é igual a 1, você compra $4. E o que aconteceu? Você tinha $1 na mão, você comprou e vendeu o dólar, passou a ter $4. Você ganhou do nada $3. Tá? Normalmente eu falei $1, $4 termina com $3. Você poderia começar com $1 milhão e terminar com $3 milhões. Resultado, houve um ganho de 3, no caso aqui, com o número que eu dei. Então, o problema é que quando surgem essas oportunidades de ganho de arbitragem, particularmente, isso é especialmente verdade no mercado financeiro, os agentes econômicos imediatamente tiram proveito disso. E esses possíveis ganhos desaparecem. Tá? Então, eu vou deixar o ponto aqui claro. Eu estou dizendo que isso que eu chamei aqui agora de X tem que ser igual a 1 sobre E. Mas vou deixar um ponto claro. Deus não deu isso para os economistas. Não, é uma hipótese nossa. O que a gente está dizendo, senão uma hipótese, uma conclusão, assumindo que os agentes do mercado financeiro vão tirar proveito de possíveis oportunidades para fazer arbitragem com ativos. E na hora que, então, de repente, começa todo mundo a tirar proveito desses possíveis ganhos que a gente discutiu aqui, o que estaria acontecendo? Todo mundo vendendo dólar, se desfazendo do dólar, em seguida recomprando dólar, esses diferenciais tenderiam a desaparecer, tá certo? Então, a gente vai
simplesmente assumir que isso se verifica, senhores, tá? E no mundo real é uma boa aproximação, lembrando que tem um complicador do mundo real que a gente não está levando em conta aqui, que é o chamado spread de compra e venda. Então, a ideia é assim, olha, no mercado financeiro não vai ter possibilidade de alguém ganhar dinheiro do nada. Se surge, isso dura o quê? 1 minuto, 30 segundos, sei lá, um espaço de tempo relativamente curto. Bom, então, primeira coisa que isso deixa claro para a gente. Se você tem a taxa de câmbio real-dólar, está dado para você a taxa de câmbio dólar-real. Se você tem a taxa de câmbio dólar-euro, está dado para você a taxa de câmbio euro-dólar também. Perguntas? Aí, na última bolotinha dessa página, eu falo de taxas de câmbio cruzadas. Então, eu digo, denote a taxa de câmbio Libra-dólar por X e a taxa de câmbio real-Libra por Y. Para que não seja um possível ganho de arbitragem, a seguinte igualdade precisa ser respeitada. É a igualdade 1 das notas de aula, e ela diz o seguinte: X é igual a Y sobre E. E é um pouco como física. Lembrando, como física no segundo grau, quando a gente cancelava as unidades, ou fazia um ajuste com as unidades. Por exemplo, velocidade é distância, que é medida em metros, por tempo, medida em segundos. Então, a velocidade é medida em metros por segundo. Então, o que a gente tem aqui? Y é real por libra. Y é real por libra. Então, vamos escrever aqui. Real. Barra libra. Faltou um L aqui. Libra. O E é real barra dólar. Ora, quando você leva em conta as unidades dessa fração, aqui, você ajusta, leva em conta que o real aparece embaixo e em cima, qual seria... então, isso aqui, perdão. O Y, a unidade dele é real por isso aqui. Para o I para o E é aquilo lá. Então, para o I sobre E, qual deveria ser a unidade dele? Deveria ser real por libra vezes dólar por real, cancela. Você deveria ficar com dólar por real. Se a gente pudesse fazer isso como a gente faz na física. E eu realmente digo o seguinte, eu digo, libra-dólar. Não, peraí. Aqui está errado, no fim. Claro, né? O real cancelou. Vamos lá. Real. Vamos lá. O que eu digo aqui que é o Y? Taxa de câmbio real libra por Y. Então, real libra. Então, eu tenho real dividido por libra e o E real por dólar. Então, vai ser real por libra vezes dólar por real, cancela, vai ficar dólar. O dólar vai para o denominador. Dólar barra libra. Então, esse Y sobre E deveria ser... Tá mencionado que nem na pergunta que eu tinha feito. Exatamente. Entendi. E aqui tem um probleminha, né? Aqui. Vamos lá. Antes, ninguém olha para as notas de aula. Isso que eu fiz ali está certo? No quadro? Eu estaria, então, assim, vamos lá. Real por libra vezes dólar por real, que inverte as unidades, né? Real por libra vezes dólar por libra. E então peço que faça uma troca aqui. Eu escrevi aqui, denote a taxa de câmbio libra-dólar por X. Não, essa é a taxa de câmbio dólar-libra, perdão, tá? Onde está escrito nas notas de aula. Denote a taxa de câmbio libra-dólar por X, escreva. Denote a taxa de câmbio dólar por libra. E aí a taxa de câmbio real-libra por Y. Para que não seja possível essa igualdade precisa ser respeitada. Aí alguém pode pensar, legal, isso aqui nem física. É parecido com física, mas a lógica não é a mesma, não. Física tem lá uma explicação. Por exemplo, está aprendendo física, você tem uma explicação sobre as unidades, tem uma discussão. A discussão aqui é diferente. Eu estou aqui, está aqui na página 2, a explicação, a justificativa. Eu dou aqui um seguinte exemplo. Suponha que o E é igual a 4. Tá? Então, eu vou apagar isso tudo aqui. Deletar. Então, a equação 1, ela volta aqui, x igual a
y barra E. X igual a y barra E. Então, eu digo aqui o seguinte, suponha que o E é igual a 4, x igual a 1 e y igual a 2. Então, o que acontece? X igual, nesse caso aqui, com esses números, eu estou dizendo aqui o seguinte, x é igual a 2 e y barra E é igual a 2 também, não é isso? Não. Y barra E é 2 sobre 4, 0,25. E ali tem um erro. Esse aqui. Não. Esse aqui. Esse aqui é 1. Sim, x igual a 1 nas notas já. Foi isso que eu escrevi. Suponha que isso aqui é verdade. Estamos dizendo que o y é 2, o e é 4, então y sobre e é igual a 0,25. Então, com esses números que eu joguei aqui, a condição 1 não é satisfeita. Aí o que eu vou dizer é o seguinte, então deixa claro, a gente vai chegar a um resultado similar de física, a nossa justificativa é diferente. Eu vou dizer o seguinte, é porque não pode, não há, no mercado financeiro, os possíveis espaços para ganho de arbitragem, quando aparece, desaparece imediatamente, desaparece rapidamente. Tá? E não se fala em ganho de arbitragem em física. Tá? Então, eu coloquei esses valores, digo, eles não respeitam a igualdade 1, e eu digo, olha, considera a seguinte estratégia. E até, realmente, na verdade, nem lembro, mas tem uma explicativa, por uma questão, como esse mestre está mais curto, não vou discutir, mas a ideia é que você acha, olha para esses números, identifica qual das moedas está mais barata, e é essa moeda que você quer comprar para ganhar dinheiro. Que, inclusive, assim como eu vou apresentar uma maneira de você ganhar dinheiro com esses números, você poderia perder também, tá certo? Não é sair comprando o seu bel para... Não, já que os números estão diferentes, vou comprar e vender que nem qualquer coisa. Não, tem que ter uma maneira de fazer. Eu vou apresentar aqui uma maneira que permite que se ganhe dinheiro. Então, dado aqueles números, eu digo a seguinte estratégia. Pega $1, você tem $1 na mão. Vende esse dólar. E também está dado aqui no exercício, né? Desculpe. Está lá que o E é 4. Então, eu pego $1, vendo... E eu fico, agora esse dólar troco por reais, eu tenho R$4 na minha mão. Agora, com esses R$4, eu uso o fato que a taxa de câmbio Y, que é a taxa de câmbio real-libra, para comprar 2 libras. Então, eu tinha $1, passei para R$4, em seguida eu converto esses R$4 em 2 libras. Agora, com essas 2 libras, eu utilizo o fato que a taxa de câmbio X, que é a taxa de câmbio dólar-libra, é igual a 1 para comprar $2. Então, o que aconteceu? Eu peguei $1, converti em reais, aí em seguida eu converti os reais em libra, aí voltei para o dólar, passei a ter, ao invés de no começo eu tinha $1, terminei tudo com $2 na mão. Tive um ganho de $1. Obviamente, eu falei $1, poderia fazer com $1 milhão, aí terminaria com $2 milhões. Tá? Então, o resumo disso, se a igualdade 1 não é satisfeita, há espaço para ganhos de arbitragem. A gente vai assumir que esses ganhos não aparecem, a evidência empírica, inclusive, é favorável a esse tipo de hipótese. Esses ganhos de arbitragem, como eles, surge um espaço para ganho de arbitragem, diferenciais de preços de ativos, eles desaparecem rapidamente. Bom, qual é a conclusão para a gente? Se soubermos a taxa de câmbio de cada moeda distinta do dólar, para com dólar, ou seja, a gente sabe a taxa de câmbio euro-dólar, peso-dólar, real-dólar, então a gente sabe toda e qualquer taxa de câmbio. Então, por que eu estou dizendo? Eu tenho a taxa de câmbio real-dólar, a taxa de câmbio dólar-euro, eu combino a real-dólar com a dólar-euro para inferir, usando uma conta conforme a expressão 1, qual é a taxa de câmbio real-euro, tá certo? Isso, inclusive, tem grandes implicações aqui para a gente. Suponha que você tem N moedas, só para deixar esse ponto claro. Suponha que você tem N de nariz moedas, então, assim, moeda 1, 2, até, N, e só que a moeda 1 é o dólar, tá? Porque o 1 é o dólar. Basta você saber
N-1 taxa de câmbio, tá certo? Que é base. Então, aqui por R$2, você teria a taxa de câmbio real-dólar, euro-dólar, franco suíço, dólar e assim vai. Basta você saber N-1 taxas de câmbio que você infere qualquer taxa de câmbio. Isso não é pouca coisa. Por que eu estou falando? Que observe que se você pensasse em termos de matriz, colocar aqui, colocando subscrito, quer dizer taxa de câmbio nominal. O subscrito é da moeda 1 para a moeda 1. O E11 é igual a 1, é a taxa de câmbio dólar-dólar, tá certo? O E22 é a taxa de câmbio, por esse 2 é real. Isso é sempre, aqui é a diagonal principal dessa matriz, isso aqui é uma matriz quadrada, tá? É sempre igual a 1. E aqui eu tenho E21, não, E12, desculpe, e aqui E21. Tá certo? Aí teria toda a matriz aqui. O que eu estou dizendo? Que se você não utiliza essa discussão que a gente teve hoje, agora há pouco, sobre a relação que o E tem, a taxa de, dada a taxa de câmbio real-dólar, a taxa de câmbio dólar-real tem que ser o recíproco, e também tem essa conceito de taxa de câmbio cruzada. Se alguém chegasse e falasse para você, olha, existem N taxas de câmbio, N moedas, o que a gente precisa saber para conhecer todas as taxas de câmbio? Alguém vai dizer, precisa conhecer toda essa matriz aqui. A diagonal principal, tudo bem, é tudo igual a 1. Não precisa, mas o resto você tem que conhecer. Não é verdade. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, basta você conhecer esta linha, isso que eu vou marcar em vermelho, né? Lembrando, o E11 é igual a 1. Basta você conhecer isso aqui. Ops. O que você está dizendo, Alexandre? Suponha que, por exemplo, eu quisesse a taxa de câmbio E21. E21 é o recíproco de E12. Foi a primeira discussão aqui no tópico 3, tá certo? A taxa de câmbio real-dólar, dada a taxa de câmbio real-dólar, está dada a taxa de câmbio dólar-real. Então, o E12 é o recíproco do E21. E suponha que eu quisesse conhecer, por exemplo, a taxa de câmbio E23. Eu quisesse conhecer essa aqui. Ora, para conhecer a E23, bastaria eu olhar para a taxa de câmbio E13 e a taxa de câmbio E12, lembra? Basicamente, eu viria nesta linha que eu marquei aqui em vermelho, pegaria a taxa de câmbio E12, pegaria a taxa de câmbio E13, faria uma conta desse tipo que está aqui, ó, e eu chegaria na taxa de câmbio E23, tá certo? Então, a ideia é, você não precisa conhecer toda a matriz. Basicamente, basta conhecer esse que eu marquei em vermelho. Ou seja, você não precisa se preocupar com a taxa de câmbio euro, franco suíço, com a taxa de câmbio euro-real. Pensa só na taxa de câmbio de cada moeda distinta com o dólar americano para o dólar americano. Ok? Perguntas? Não? Isso aqui tem uma pequena só... Desculpa, eu coloquei na última bolotinha esse tópico. Então, se soubermos a taxa de câmbio de cada moeda distinta do dólar para o dólar... Perdão, já tinha falado. Discussão é essa matriz que aqui está, tá? Então, exclusive, por exemplo, eu falar para os senhores, olha, estou com um modelo aqui de 2 países. Um modelo ISLM para economia aberta com 2 países. Quantas taxas de câmbio a gente tem na prática se tem 2 países? Uma taxa de câmbio, né? Digamos, um país é o Brasil, outro Estados Unidos, tem a taxa de câmbio real-dólar. Aí a taxa de câmbio dólar-real é o recíproco. Tá? Então, se você considerar que só tem 2 países no mundo, você tem uma taxa de câmbio no máximo. Perguntas? Bom, então, agora a gente vai começar o tópico 3.2, paridade de juros e câmbio. Então, a ideia é tirar algumas relações importantes, senhores, entre taxa de câmbio, desculpa, não é exatamente taxa de câmbio, taxa de desvalorização da taxa de câmbio e taxas nominais de juros. São umas relações importantes, a gente vai entender o que está por trás delas, vamos ter algumas expressões matemáticas, nada muito complicado. E a gente começa, então, isso aqui discutindo um probleminha bem simples. Considere o seguinte problema. Um investidor norte-americano deseja aplicar $100.
Quem é esse investidor? Pode pensar uma pessoa física ou um grande fundo de pensão americano, não sei, pode ter alguém que tem $100 ou alguém que tem $100 milhões para aplicar. Não interessa exatamente o valor. Vamos pegar $100 por 5, que é o que está nas notas de aula. Aí essa pessoa procura vai num banco, procura o gerente ou procura o seu gestor de recursos, e o gestor coloca para essa pessoa 2 opções. Uma coisa importante, hein? Aqui nós estamos assumindo um mundo sem incerteza. Vamos fazer o problema mais simples possível. Para o problema ficar bem simples, vamos tirar a incerteza da discussão. Depois a gente coloca incerteza, mas na hora que a gente tirar a hipótese de que não há incerteza, vamos ter que colocar um complicador adicional. Esse complicador serão mercados futuros e mercado a termo. Mas isso a gente vai fazer depois. Por enquanto, vamos começar com algo bem simples. Não há incerteza. E aí, o investidor se defronta com 2 opções. A, investir o recurso em títulos do Tesouro americano. B, investir os recursos em títulos do Tesouro do Brasil. E eu digo aqui o seguinte, a análise desse problema simples nos permitirá obter algumas relações entre taxa de juros doméstica, internacional e desvalorização cambial. Aí, na bolotinha seguinte, eu digo, assumiremos que não há risco de qualquer natureza. Então, assim, não tem possibilidade de confisco de ativos, não tem certeza, inclusive, sobre a taxa de câmbio futura. Tá? A gente vai discutir isso com mais detalhe. Não tem se a pessoa consegue prever o futuro de forma perfeita. E estamos assumindo também que tem perfeita mobilidade de capital, que o agente consegue mandar dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil, sem problema nenhum, a custo zero. E aí eu digo, suponha que a taxa nominal de juros dos Estados Unidos seja igual a R asterisco ao ano, o R maiúsculo, tá? E a figura 1 é o fluxo de caixa, que eu chamo de fluxo de caixa A. Os senhores têm essa figura no final das notas de aula. Vou fazê-la aqui rapidamente. Então, é algo desse tipo aqui. Linha reta é algo realmente difícil. Sem régua eu não consigo. 100. E o que o nosso investidor vai receber após um ano? Esse 100 acrescido dos juros. Então, basicamente, essencialmente, recebe esse valor aqui. Tá certo? Então, isso é para tal que eu chamei de opção A. Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Se nunca ninguém viu um gráficozinho simples desse, esse desenho se chama fluxo de caixa. Seta para baixo, desembolso, seta para cima, recebimento. Então, na data 0, o nosso agente, ele desembolsa $100. Na data 1, ou seja, após um ano, ele recebe 100, que multiplica 1 mais R asterisco. Perguntas? Bom, e se ele mandar o dinheiro para o Brasil? O que vai acontecer? Eu começo a discutir uma discussão. Vamos ver o que está escrito na última bolotinha da página 2. Então, denote por R a taxa nominal de juros no Brasil, já tínhamos usado essa anotação antes, tá? E0 é a taxa de câmbio nominal hoje, no momento que o investidor está. 0 é hoje, corresponde à data atual, tá? 1 daqui a um ano. E0 a taxa de câmbio nominal hoje e E1 a taxa de câmbio nominal no momento do resgate. Então, uma coisa importante. Eu estou assumindo que não há incerteza de nenhuma natureza. Então, inclusive, eu estou dizendo o seguinte. Hoje, na data 0, o investidor tem perfeito conhecimento de qual será o valor da taxa de câmbio na data 1. Então, o agente sabe quem é o E1. Já na data 0, ele sabe qual é o valor que o E1, que a taxa de câmbio vai assumir na data 1. Então, o E1 é perfeitamente conhecido. Aí o figura 2 é o fluxo de caixa B. Porque, vamos ver se eu consigo fazer aqui. O que acontece? Tentar fazer, colocar um pouco melhor, colocar o 0 aqui do fluxo B perfeitamente alinhado com o 0 do fluxo 1. 0. Na data 0, o nosso agente, investidor, desembolsa $100.
Só o que vai acontecer com esses 100 dólares? Esses 100 dólares virão aqui para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, eles serão convertidos em reais. Digamos que a taxa de câmbio seja 4. Quantos reais ele vai ter? 400, ou seja, 100 vezes 4. Então, quando esses dólares chegam aqui, são convertidos em reais, ele passa a ter 100 a 0 reais, tá certo? Aí, esses 100 a 0 reais, ele utiliza para adquirir títulos do Tesouro Brasileiro. Esse montante vai ser remunerado a taxa R, então ele vai ter, daqui a um ano, ele vai ter 100 é 0, que multiplica 1 mais R reais. Só que ele vai mandar o dinheiro de volta para os Estados Unidos. Aí suponha que a taxa de câmbio seja 8. Quantos dólares vai ter? Lembrando que tudo isso aqui estamos falando, são reais. Ele vai ter 100, tudo isso aqui dividido por 8, ou seja, estamos falando, vai ter isso aqui, ó. Então, quando a gente olha que, na verdade, o que acontece? O nosso investidor vai ter, após um ano, este montante aqui em dólares. Então, recapitulando. Desculpa, esse aqui é o B. Opção A. Pega 100 dólares, compra título do Tesouro Americano. Daqui a um ano, o investidor terá esse montante aqui, 100, que multiplicam mais R asterisco. Opção B. Pega desembolsa os 100 dólares. Os 100 dólares virão para o Brasil. Chegando no Brasil, esses 100 dólares se convertem neste montante 100 vezes 0 reais. São investidos em títulos do Tesouro Brasileiro. Daqui a um ano, isso se converte nesse montante aqui em reais, 100 vezes 0 vezes 1 mais R, divide por E1, ou seja, converte em dólar, como a taxa de câmbio vai ser 1, vai ter este montante aqui em dólares. Então, isto aqui é o que o investidor vai ter após um ano, se ele mandar o dinheiro para o Brasil. Perguntas até aqui? Não temos, ninguém vai perguntar nada, então a gente vai seguir em frente. Ops. Só uma coisa. Estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Obrigado. Aqui. E0 e E1 são diferentes? Oi? Você falou que quando ele vai, multiplica por 4, mas quando ele volta, divide por 8? Sim, por exemplo, pode ser. Vamos lá. Eu estou usando aqui para denotar taxa nominal de câmbio, certo? Tá? Colocando um subscrito, quer dizer tempo. Então, o 0, aqui é um T igual a 0, e o 1 estou falando em T igual a 1, tá? 0 é a taxa de câmbio na data 0, hoje. 1 a taxa de câmbio daqui a um ano. Então, pode acontecer que, por exemplo, esse aqui seja igual a 4, e esse aqui seja, por exemplo, igual a 5, ou como eu tinha falado, 8. Pode ser. Pode até ser igual. Ou pode ser menor, poderia ser 3. O E1 ser igual a 3, eu não sei qual é. Mas estou usando as letras justamente para não usar números, tá ok? Entendi. Tá? Agora, lembrando, tem um truque aqui que eu estou assumindo que na data 0 isso aqui é sabido. Tá? Concebendo a hipótese, não tem nenhuma incerteza. Mas não é assim no mundo real. Primeiro, vamos fazer esse caso bem simples. Depois, a gente vai permitir que o E1 seja desconhecido, que haja uma incerteza sobre a trajetória da taxa de câmbio. Tá? Primeiro, vamos fazer o caso bem simples para a gente entender o que, vamos dizer assim, capturar os principais elementos que determinam a decisão do investidor. Depois, a gente coloca esse complicador adicional. Ok? Pergunta. Então, se esse caso aí fosse real e as taxas fossem muito similares, ele botando no Brasil ia dividir o dinheiro dele pela metade. Não necessariamente ele coloca metade em cada país. Né? Sim, não, já entendi o que você quiser. Sim, basicamente. Então, com esses números que eu coloquei, 4 e 8, seria, basicamente, já de cara, ele estaria perdendo, comendo metade. A taxa de juros no Brasil teria que ser muito... A taxa foi igual, né? Exatamente. Com esses 4 e 8, então até você vê que se as pessoas estão antecipando
uma desvalorização muito intensa da moeda brasileira, Isso valeria a o pena se a capital taxa não fuja do fosse Brasil, a taxa nominal de juros tem que ser alta. Tá legal? maior que 100% aqui e quase igual a zero lá, nesse Possivelmente. caso. É uma coisa desse tipo, nessa direção, tá? Ok? A gente vai Ok. ter um resultado formal. Vamos formalizar essa discussão ainda neste tópico. Provavelmente não na aula de hoje. Bom, então, no final da página 2, eu digo assim, figura 2 é o fluxo de caixa B, tem na nota de aula, está desenhado aí no quadro também. O investidor receberá 100, 1 mais R, vezes E0, dividido por $1 após um ano. Comparação entre A e B. O investidor será indiferente entre A e B quando esses valores que eu vou marcar em verde forem iguais, né? Ah, mas o americano prefere botar nos Estados Unidos. Estamos assumindo que não há incerteza. Então, não tem possibilidade de haver confisco de ativo. Tá certo? Inclusive, o ativo brasileiro é mais arriscado. Não tem risco porque não tem incerteza. Então, o título do Tesouro Brasileiro é tão bom quanto o título do Tesouro. É tão arriscado quanto o título do Tesouro Americano. Tá? Então, sobre que condições o investidor vai ser diferente entre as opções A e B? Tanto em A como em B, ele investe $100. Então, o que vai governar a decisão dele é o quanto ele vai poder sacar daqui a um ano. Se o valor... Eu deveria ter usado uma outra cor aqui, né? Eu vou usar uma segunda cor aqui em cinza para realçar. Esse que eu estou marcando agora também em cinza, se o valor que está somente em verde for maior que o valor em cinza, é melhor A. Se o valor que está marcado em cinza for maior que aquele somente em verde, é melhor a opção B. Para que haja indiferença, tem que ter igualdade entre os dois valores, e é isso que está dito na expressão 2. O investidor será indiferente entre A e B quando a igualdade 2 das notas de aula se verificar. Perguntas até aqui, senhores? Professor, isso se relaciona muito também, corrija-me se eu estiver errada, mas com o padrão ouro, né? E como era a relação dos países durante o padrão ouro também. O padrão ouro, a princípio, a boa parte do período, as pessoas assumiriam que zero seria igual a 1, né? Então só sobraria a comparação entre as taxas de câmbio. Se você olhar para a expressão 2, é 0 sobre 1, o padrão ouro seria que a taxa de câmbio seria constante, né? Porque os dois países estão fixos com a sua paridade fixa para o ouro. Consequentemente, a taxa de câmbio, como estivesse olhando, Reino Unido e Estados Unidos, os dois estão fixos com ouro, então a taxa de câmbio dólar e libra estaria fixa. Então, 0 seria igual a 1, o que restaria na comparação seria o diferencial de taxa, seria as taxas de juros dos Estados Unidos e Reino Unido. Mas tem relacionado com o padrão ouro, mas com um pequeno problema. O padrão ouro, pelo modelo do David Hume, só falava em fluxo de mercadorias. Mas você poderia fazer a mesma análise aqui com o padrão ouro, mas... E tinha uma complicação, né, que eles, por causa da taxa de câmbio ser sempre a mesma, eles tinham que manter também a taxa de juros, não é algo assim? Acaba amarrando para os países menores, tendo que seguir a taxa de juros do país maior, ou da principal das economias maiores. Mas com um comentário que aí, o fato é que no mundo real tem incerteza, então tem espaço para prêmio de risco e outras coisas que nós vamos falar rapidamente aqui também, tá? Mas isso tem relação também com o movimento de capitais, seja com ou sem padrão ouro. Na verdade, eu falando de movimento de capital, essencialmente aqui, tá? Mais perguntas, senhores? Então, o que acontece aqui? Peço que os senhores olhem para a expressão 2. Evidentemente, a gente pode cancelar o 100 com 100. E aí, quando você cancela o 100 com 100, a expressão... Ops, só que eu permito-me botar em azul isso aqui, que eu estou escrevendo em cinza. Cancela o 100 com 100, que o 100 aparece de ambos os lados da igualdade, multiplicando, você fica com a expressão 1 mais R asterisco igual a 1 mais R que multiplica E0 sobre E1. Só que aí eu digo o seguinte, define 1 mais delta de forma que isso aqui é verdade. Delta é a taxa de desvalorização no caso aqui está falando do Brasil e Estados Unidos, do real.
Porque observa o seguinte, dada essa expressão que está escrita no quadro e também tem nas notas de aula, isto aqui é verdade. Então, delta é 1 menos E0 sobre E0. Só manipular essa igualdade que apareceu, essa igualdade aqui, você chega no fato que delta é essa variação relativa do E. Ora, então você pode escrever essa expressão, que a primeira linha pode ser modificada, e você coloca aqui 1 mais R vezes E0 sobre E1, que é 1 sobre 1 mais delta, tá certo? E aí você pode... isso é essencialmente, se você olhar com cuidado, é a expressão 3 das notas de aula, tá certo? Então, a gente chegou na expressão 3 das notas de aula. Perguntas? Não? Então, hoje eu vou parar por aqui. Vamos parar na expressão 3. Aula que vem, a gente começa na expressão 3 falando da interpretação, que já são 8h11. Então, estou encerrando, senhores. Vou parar a gravação. E se alguém quiser fazer pergunta, esse é um bom momento. Estou à disposição de quem quiser fazer pergunta. Cadê? Parei a gravação.